Olá, amados telespectadores da programação na TV Ativa. Mais uma vez, adentramos ao teu lar para te transmitir uma porção da Palavra de Deus. Você pode pegar na tua Bíblia para acompanhar conosco. E o servo de Deus que está aqui do meu lado é o nosso irmão Osni. Prazer, irmão. Igualmente. Prazer tê-lo conosco aqui Igualmente. para transmitir a Palavra de Deus, né? Qual o assunto que Deus colocou no coração do irmão para transmitir hoje aqui? Irmão, hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da parábola do semeador. Então fica conosco. O nosso Deus vai usar o seu servo para te transmitir a palavra de Deus no programa de hoje. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo do ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. O Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver Que o Senhor que o Senhor tem poder quando tudo deixares Todos podem levantar a mão lá no céu e glorificar Ele. se orares, porém, sem o teu coração, ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por
você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Olá, amigos. Estamos aqui neste momento para lermos mais uma porção da Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar a você para abrir a sua Bíblia em Lucas 8. Nós vamos ler a partir do versículo 4, que nos fala sobre a parábola do semeador. E diz assim, a partir do versículo 4: Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vemos aqui que Jesus, segundo a palavra, ele falava algumas vezes através de parábola, né? Que a parábola, ela é uma narrativa curta que faz uma comparação com alguma coisa que está acontecendo naquele momento, uma coisa atual. Então, ele falava por parábola. E também nos diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 apóstolos o acompanhavam, por onde quer que ele fosse. E iam também com ele, seguindo ao nosso Senhor, uma grande multidão. Muitos discípulos o seguiam. E nos diz também que neste momento que ele pronunciou esta parábola, ele estava dentro de um barco, a alguns metros adentro do mar, e muitos discípulos, muitos seguidores ali nas areias da praia, ouvindo o que ele estava dizendo. E ele pronunciou esta parábola do semeador. Acontece que muitos não compreenderam o que o Senhor estava dizendo. Outros entenderam o que o Senhor estava dizendo. Mas ali havia muitas pessoas que o seguiam, porque queriam conhecer a Jesus, queriam saber quem ele era, o que ele fazia, e estavam curiosos para conhecer o que o Senhor Jesus anunciava. E ele anunciava o Evangelho da salvação, o Evangelho do Reino de Deus. Então, fizeram uma pergunta, que nos diz aqui no versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram: que parábola é esta? E o Senhor Jesus, ouvindo esta pergunta, ele
ele explicou a parábola. E isso nos narra aqui no texto, um pouco mais abaixo, a partir do versículo 11, nós podemos ler. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam da palavra. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A semente a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Esta é a palavra que está aberta neste momento para nós meditarmos neste assunto. Então, como nós pudemos notar, a semente, que é a palavra de Deus, é a palavra do reino de Deus. O Senhor Jesus anunciava a salvação, anunciava o evangelho, anunciava a palavra. Porém, também podemos entender nesta passagem que ela não produz o mesmo resultado em todas as pessoas. Uns a compreendem, outros não compreendem, outros ficam em dúvida do que está sendo explicado, não é verdade? Então, também a palavra, a semente, ela depende do terreno em que ela vai cair, né? Se ela cair num terreno bom, a semente, ela vai produzir bons frutos. E nos diz também que a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não entendem. Então ficam pelo meio do caminho, não compreendem a palavra e assim eles vão vivendo desta maneira, sem compreender a palavra de Deus. E os resultados são diferentes, depende de cada coração. Cada coração é diferente um do outro. Uns são melhores, outros são ingratos, outros são rancorosos, outros não aceitam a palavra de Deus. Então, muitos irão rejeitar esta palavra, a palavra de Deus, a palavra de salvação, o evangelho do reino que Ele trouxe para nós. E outros vão aceitá-la, até surgir um problema na sua vida. Enquanto está tudo bem, eles aceitam e vão vivendo, obedientes à palavra. Mas no primeiro problema, na primeira dificuldade que ele encontra na sua vida, eles já desviam da palavra e saem da presença do Senhor. Muitos vão receber as palavras, mas ficarão como que adormecidos. Eles não vão em frente, eles não modificam a sua vida, eles não procuram servir o Senhor como Ele deve ser servido. Então eles ficam como que adormecidos, eles ficam indecisos. Eles têm a salvação, alcançaram a salvação, mas ficam parados, adormecidos e não produzem bons frutos, né? Então, isso facilita com que eles acabem se interessando mais pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne, do que pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela sua salvação, pela sua obediência ao Senhor. E eles acabam não produzindo bons frutos. Então, o Senhor Jesus explica e Ele termina
essa explicação dizendo o seguinte, que se encontra, ele nos diz mais abaixo, no versículo 8, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que receber a palavra de Deus, colocar ela em nosso coração, para podermos produzir bons frutos para toda a vida e para toda a eternidade. E nós temos com isso aquela certeza de que nós fomos salvos e que um dia nós estaremos na glória com o Senhor e seremos salvos. Esta é a grande certeza, a grande confiança do crente no Senhor Jesus, daquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador. Então, só os que ouvem e guardam no fundo do coração, que é bom, honesto, colherão estes frutos, estes bons frutos. Desfrutarão, desde agora, das maravilhas da salvação e tomarão parte desta bênção maravilhosa, que é um dia estar na glória do Senhor, salvos. Eu gostaria de dizer também que nós temos alguns versículos que eu gostaria de ler. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, depois de padecer tudo que ele padeceu, a caminho da crucificação, no momento em que ele estava sendo crucificado, o Senhor Jesus rogou ao Pai pelo perdão dos pecadores. É este perdão que nós precisamos alcançar. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, sermos perdoados dos nossos pecados, para ressuscitarmos juntamente com Cristo para a glória de Deus. Então ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele rogou por nós, pelo nosso perdão. Em João 14:2, nos diz a palavra de Deus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus veio a este mundo, foi à cruz, completou aquela obra maravilhosa, por amor de cada um de nós, pecadores, em nosso lugar, se fez pecador, para nos salvar, e foi para os céus novamente, onde está assentado na glória à destra do nosso Deus, intercedendo por cada um de nós. E ele disse: pois vou preparar-vos lugar. Nós temos uma morada eterna, nós temos um lugar na glória, reservado para nós, pelo nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois de ter completado esta obra maravilhosa, ele teve aquela ascensão, ele foi levado para os céus, ele subiu para os céus. E eu gostaria de ler, que você acompanhasse comigo, em Atos 1, 10 e 11, que nos diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esses 2 varões que apareceram vestidos de branco, eram 2 anjos que apareceram. E ele disse: varões galileus, por que está olhando para as alturas? Jesus estava ascendendo para os céus, indo novamente para os céus, para a glória, depois de ter realizado esta obra maravilhosa. E nos fala, observe bem no final aqui: virá do modo como o viste subir. É a grande esperança do crente no Senhor Jesus, aquele que se entregou a Ele, que Ele virá para nos buscar, para nos levar para
Ele novamente, onde nós permaneceremos na glória de Deus. Em João 3,18 nos fala sobre este amor de Deus para conosco. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui que quem crê não é julgado. Nós não seremos julgados, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. No entanto, o que não crê já está condenado, já está julgado, porquanto não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Não é? Agora eu queria fazer 3 perguntas para você que está nos assistindo. Você está na presença do Senhor? Está sentado à mesa do Senhor? Você faz parte desta comunhão com Cristo, com Deus, através do Senhor Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Essas são as 3 perguntas. E eu posso dizer a você que está me assistindo, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor em sua vida. Atos 3:19. 1 João 1:9, para terminarmos, nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Então, eu queria deixar com você este convite maravilhoso. Aceita Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, para que você faça parte desta grande família de Deus. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Amém. Ouve ao Senhor, sempre, sempre, por amor. Ele chama com ternura, te oferece a salvação. Ó, recebe sem demora a divina redenção. Ouve, ouve ao Senhor, sempre, sempre com amor e palavras carinhosas. Te convido, Salvador, vem, abraça bem depressa o benigno Redentor. Ouve, ouve ao Senhor, ainda quanto amor. Longos anos já passaram, mas ainda Cristo quer te salvar do teu perigo, no seu lar te recolher. Esse é mais um dos nossos hinos, do Hinos e Cânticos, o hino de número 58. Conselho de Deus. O
conselho de Deus para hoje está em Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo. E nesse momento nós vamos orar a teu favor. Eu te convido para passar um recado para nós, o seu nome, o seu pedido de oração. Nós queremos orar a teu favor e nós também te esperamos a tua visita ali na casa de oração. 998-08-1313. 998-08-1313 é o telefone. E nesse momento, nosso irmão presbítero Osni vai estar orando a favor dos nossos telespectadores, irmão. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós chegamos até Ti, a Tua santa presença, neste momento, para Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Queremos pedir a Ti, Senhor, nosso Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando este trabalho, Senhor, para que muitas pessoas possam, ao ver este programa, Senhor, possam entender que o Senhor Jesus é o Salvador. É verdade. Ele é o único meio de salvação, Senhor, nosso Deus. Então, que o Senhor esteja abençoando a todos os ouvintes, Senhor. Também nós queremos pedir a Ti, Senhor, a Tua bênção para todas essas pessoas que nos escrevem, nos telefonam, pedindo oração, Senhor, nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, Senhor, em suas necessidades, Senhor. E se tiver algum enfermo também, que o Senhor esteja abençoando e curando, Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós Te agradecemos pela palavra anunciada, por este momento tão precioso, Senhor. E Te agradecemos tudo no nome santo e glorioso do Teu Filho Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.